O que definiria O o ensino ensino domiciliar. domiciliar? Ou como alguns chamam, né, do inglês, o homeschooling. Então, o ensino domiciliar é um modelo de ensino, não é um método. Sim, É um modelo de ensino onde os pais assumem a totalidade da educação dos seus filhos, perfeito. tá? Então, é a educação moral, espiritual, social e também a intelectual. Perfeito. Né? Então, essa é a modalidade de educação domiciliar. Não significa que nós vamos ficar dentro de casa, né? Criando um mundinho fechado, na bolha. Não é nada disso. Apesar da gente falar domiciliar, ou homeschooling, né? Que é casa, escola em casa, a gente costuma dizer que a nossa sala de aula é o mundo. Perfeito. Eu acho linda essa frase. É muito mais do que... É porque existem coisas que são tão subjetivas ali dentro da escola, ali, que são, na verdade, elas são, eu observo, que são como subliminares. É sempre uma sala fechada, cadeiras apontando para uma única direção, Sim. com os olhos vidrados no professor e não nos fatos ao redor, né? Os fatos são todos canalizados pelo único provedor, que é o professor, que está na mão de toda uma construção de sistema para aquilo ali. Sim. E quando você fala isso, é muito forte, de entender que a gente está... tem todo um horizonte, é como se você tirasse de dentro... Não é só não estar dentro de uma sala de aula, é não estar recluso, né? Sim. Eu tenho aprendido esses dias aí que eu achei muito chique. Vi um adolescente falando sobre o mito da caverna de Platão. Platão, né? exatamente. Que ele estava lá dentro da caverna e via só as sombras, mas que lá fora tinha um mundo. O mundo inteiro. Né? Então, às vezes, a gente acha que só na escola se aprende. Essa é uma mentalidade muito pequena. Muito. Né? Eu falo assim, não que não se aprende na escola, se aprende sim. Sim. Eu falo assim, que quem aprende não é quem frequenta, é quem estuda. Perfeitamente. Então, às vezes, uma pessoa, vamos dizer, faz o ensino domiciliar, mas se ela não estuda com o filho dela, se o próprio pai não estuda, ele não está se autoeducando, ele não está educando o filho. Perfeito. É porque cai naquela ilusão de que o ensino domiciliar é uma forma, é um método que você está aplicando em cargas horárias dentro de casa. Não é assim, não é assim. Eu, quando ouvi pela primeira vez sobre o homeschool, o estudo domiciliar assim, a primeira ideia que vem quando você entende assim, ó, vai ensinar em casa. A primeira coisa que vem peraí, então eu vou ter um material didático e uma carga horária, né, que eu vou trabalhar com meu filho dentro de casa e tal. Aí você pensa, poxa, uma dessa eu tenho que sair do trabalho, porque como é que eu vou dar? Né, você fica na escola por 5 horas, né, em média. Vou ficar umas 5 horas lá. Como é que eu tiro 5 horas? Tem gente que fica integralmente, tá? Uns pobrezinhos de 6 anos, 7 anos, 4 anos. É que o pai sai, tem que deixar... O dia inteiro, meu Deus. Inteiro. Imagina, né? E aí que eu sempre me pego pensando, eu não sou formado em pedagogia, não sou formado em psicologia, mas eu olho para uma criança assim, de 5, 6 anos, que ele na flor da sua formação, muitos sensores dela tá sendo desenvolvidos agora, percepção de mundo, um monte de coisa. E quem vai depositar, na maior parte do tempo, essas informações para essa sede, né, de conhecimento ali que está na criança? Para que serve isso? O que é isso? Está na mão de um grupo, de uma instituição que não tem vínculo familiar algum. Eles tentam familiarizar as escolas, né? Tentam pessoalizar as relações. Sim. Mas, assim, essencialmente, é uma pessoa que tem a sua vida, as suas responsabilidades. Exatamente. Na maior parte do tempo, é uma pessoa com um bom coração, um bom propósito. Sim. Porém, mesmo assim, aquilo está restrito a um papel. Exato. Né? Exatamente. Entendo, assim. Então, a criança, ela não entende essa questão, assim, do papel pai, mãe e a tia da creche ou da escola. Ela entende que quem cuida dela é quem está com ela o tempo todo. Exato. Né? E aí ela fica lá 5
dias da semana com aquela pessoa, então ela quer aquela pessoa sempre, ela sente segurança naquela pessoa. Exato. E às vezes o pai e a mãe querem recompensar essa substitui- falta, Aham. né, dando tudo para a criança, e a criança vai virando, né, um monstrinho em casa, e o pai Exatamente. fica com medo de Um corrigir buraco negro, né? Que só vai engolindo coisa. porque já que não passa o tempo com ele, então Porque precisa ganhar dinheiro, e precisa dar a melhor da escola. melhor escola, e é caro. Olha, gente, a melhor, o que o seu filho quer é você. Sim, É você. Não é o melhor uniforme, não é o melhor livro, não é o melhor brinquedo, exato. não é a melhor, não é o celular, né? Apesar deles quererem muito o celular, Não é? Exato. mas é a sua presença que é o mais Isso. importante, sabe? E aí, o que acontece? E eu comecei assim, na época que eu comecei, há 10 anos atrás, não tinha muita coisa na internet. O que tinha era tudo em inglês. Eu não falo inglês, não leio assim. E a gente, né, foi tentando. Eu comecei sim, eu pegava o currículo escolar, porque era o que eu tinha de referência, só que eu planejava, eu escolhia o que eu ia falar, o que eu achava importante dentro daquilo ali. O filtro era seu. O ali. filtro era meu, né? Se eu fosse abordar algum assunto, né, por exemplo, como é o papel de família? Como são as famílias? Eu vou falar dentro da minha cosmovisão cristã. Perfeitamente. Então, Pela sua lente. é né? pela minha lente, pela minha fé, né? Então, é diferente de eu colocar a minha criança num lugar onde que ela vai receber, vamos dizer, o perfil de famílias como está hoje em dia. Genérico ali, né? Com um elemento. Como se fosse, como família fosse escolhível. Sim. Não é assim. Idealizado. ali. Idealizado. Então, eu falo que é diferente quando você faz o ensino domiciliar, mesmo que você siga um currículo escolar, porque você está abordando os assuntos conforme você vê, né? E você pode riscar, não, isso aqui eu não quero. Eu acho que isso aqui não é necessário, né? Então, assim que eu comecei. E é uma busca árdua. Eu sempre li muito. Esse aqui é a minha última aquisição. Pesado, Se hein? chama Ó, A Mente Bem Treinada. a mente bem treinada. É uma dica assim para os pais também de outro livro que se chama Trivium. Ensinando Trivium. Foi um livro muito assim excelente esse livro. Trivium. Ensinando Trivium. Olha, apesar de ser peda, apesar de ser professora, eu nunca parei de estudar. Importantíssimo. Eu acho que os pais que querem ser homeschoolers, eles precisam ser estudantes, né? E para você também ensinar seus filhos, porque eu não sei tudo. E depois que eu me tornei uma homeschooler, como eu tenho aprendido junto com os meus filhos.